Nesta edição número 6, Desenvolver Show Web traz no bloco Vista Show Entrevista uma matéria de economia. O economista Alex Agostini, diretor da empresa de avaliação de risco Austin Rating, fala de inflação, panorama econômico, ou seja, temas bem apropriados para empreendedores e investidores. Vamos falar um pouquinho da experiência no investimento em áreas de tecnologia. Um parque tecnológico, ele pode ser considerado uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Esse empreendimento pode emitir debêntures? Ele pode emitir, sim, uma debênture para captar recursos, que é uma emissão de dívida. Isso acontece no mercado imobiliário também, uma SPE. Para captar recursos, para fazer com que aquele investimento proposto ou aquele projeto ele seja concluído. Então é uma emissão de dívida que, na medida que investidores colocam dinheiro naquele projeto, esse dinheiro ele vai para honrar essa dívida que a SPE foi criada. Então você pode, tanto para parques tecnológicos como para o setor de construção, mesmo para uma empresa que tem um início, um meio e o fim muito objetivo de um projeto. Ou seja, não é uma empresa que está sendo criada e ela vai ter uma vida longa. Não. O próprio nome, né? Sociedade de propósito específico, né? É algo muito determinado no tempo. Ele inicia, ele desenvolve e ele conclui no período de tempo, capta recurso, conclui, encerra e fecha o endividamento por parte disso. E aí vai uma pergunta muito específica. Nós criamos um projeto chamado Condomidoso. Condomínio para idosos, é óbvio que o Brasil está envelhecendo, a população está ficando cada dia mais velha, o crescimento vegetativo está um pouco desequilibrado. Eu pergunto o seguinte, esse empreendimento, um condomínio para idosos, ele pode fazer uma emissão de debêntures num determinado momento? Olha, eu não sei, eu creio que não tem uma legislação que impeça isso, eu desconheço. Área social. Exatamente, eu desconheço. Eu não sei quais as condições que precisam ser feitas de âmbito legal para realizar uma SPE. Mas eu acho que, primeiro, é uma ideia inovadora, a gente tira aquelas características que nós temos hoje, simplesmente de asilo, que é uma coisa exclusivamente bem colocado, né? Você moderniza essa visão. Nós temos um envelhecimento de uma população, que é uma população que hoje já está bastante conectada, né, com o mundo tecnológico, então isso ajuda o idoso também a ter um pouco mais de longevidade no seu tempo de vida. E esse condomidoso, que eu achei um nome bem importante, eu acho que ele vai ter alguns investidores, porque, como eu disse antes, tem um desenvolvimento hoje na vida idosa, focada bastante na sua independência. Eu acho bastante importante. Agora, precisa estudar um pouco mais os fatores legais para saber se é possível fazer uma SPE. A operacionalização do rating no Brasil, Alex, como é que você enxerga esse universo? Olha, a partir de 2013, a Comissão de Valores Imobiliários ela passou a regulamentar e fiscalizar as agências de risco no país, que atuam no país, sejam internacionais ou genuinamente nacionais, como a Austin. Então, houve uma modernização em relação ao mercado de capitais e em relação àquilo que se contrata de avaliação de risco. Isso mitiga riscos. Você evita operações de risco tanto para investidores como para doadores de recursos, né? Como para também tomadores de recursos. Porque às vezes uma empresa ela oferta equipamentos, maquinários como garantia. E se a operação não estiver muito bem costurada, é um risco tanto para o investidor como também para o tomador de recursos, tá certo? Então vem se desenvolvendo de forma muito positiva. CVM, ela cada vez mais moderniza os fatores de análise. Nós temos obrigatoriedade de anualmente colocar relatórios informando não só a CVM, mas todos os agentes do mercado de capitais, quais são as práticas que nós utilizamos, o código de conduta tem que ser atualizado. Então é algo que vem se desenvolvendo, está ganhando corpo, vem se modernizando. Mas lembrando, é muito recente, isso começou em 2013. E o mercado de capitais começou a se desenvolver no Brasil mesmo em 2003,
Lembrando que Estados Unidos teve uma quebra do mercado de capitais em 1929, o crash de Nova York, ou seja, estamos falando aí de quase 100 anos aí de desenvolvimento, né, do mercado de capitais nos Estados Unidos. Então o Brasil ainda está engateando, mas vem numa trajetória muito positiva e muito prudente, porque evitamos, por exemplo, o que aconteceu com o Brasil na década de 80, quando houve uma moratória da dívida externa. O Brasil não, se reorganizou, está muito mais prudente, as instituições hoje são muito mais sólidas, muito mais alinhadas com a globalização financeira, e nós, como articuladores no sentido de aproximar tomadores de recursos e doadores, que são os investidores, nós temos um papel importante de não só manter o bom funcionamento, mas também a transparência no mercado de capitais. Verde Show Sustentabilidade. Nesta edição número 6, Desenvolver Show Web traz no bloco Verde Show Sustentabilidade o biólogo e médico veterinário professor Del Nero, o mesmo do seriado Aventuras do Professor Del Nero, especialista em fauna silvestre. Nesta edição, Verde Show mostra uma poderosa caranguejeira enfrentando câmeras, holofotes e microfones. É já já. Professor Del Nero, renomado especialista em meio ambiente e fauna silvestre, nos trouxe uma caranguejeira. Professor Del Nero, ecologicamente, como a caranguejeira, o que ela representa para o equilíbrio dos seres nesse planeta? Bom, em primeiro lugar, Bernardo, quero agradecer por estar aqui no Verde Show, no Desenvolver Show Web. E algo muito importante que você fez essa pergunta, porque a maioria das pessoas, quando se deparam com um animal desse, pensam só em um detalhe, como matá-lo. As pessoas perguntam, como é que eu faço para matar? Não é para matar. O que você tem que fazer é preservar, porque tudo na natureza tem uma função, não está ali aleatoriamente. Nós é que criamos os paradigmas, criamos os monstros, Hollywood potencializa isso, o mítico ainda faz com que isso fique mais gigantesco e os pobres animais acabam pagando por isso, pela nossa ignorância e ceticismo. E como você pode ver, ó, estou com ela aqui, essa aqui é uma caranguejeira, e olha, ela não está sugando o meu sangue, ela não está injetando suas toxinas, ela não está acabando comigo. Mas é claro, eu digo sempre que as crianças não devem pegar nenhum animal que não esteja acompanhado dos seus pais, ou de algum profissional que conheça para explicar. Agora, a função das caranguejeiras na natureza é fazer um equilíbrio contra os outros insetos que, sim, alguns podem ser nocivos ao ser humano. Se eu desequilibrar e acabar com as caranguejeiras, automaticamente muitos animais que poderiam ser pragas para nós vão aumentar. E isso pode levar a um desequilíbrio e quem acaba sofrendo somos nós, os seres humanos. Mas olha que interessante, Bernardo. Todas as pessoas às vezes acham que entendem, conhecem. Me diga o seguinte, sem contar, Bernardo, quantas pernas tem uma caranguejeira ou uma aranha? 8. Oh, 8. E você aí de casa? E você, internauta? Concorda com isso? 8? Mas você já parou para contar? Bernardo, por favor, conte. 3, 6, 6, 9, 10. Peraí, é 8, mas tem 10? Mas você não contou errado. Acontece que são 8 pernas, mas aqui na frente, vamos virar aqui, essas duas aqui da frente não são pernas, são palpos. Ao contrário dos insetos que têm um par de antenas, as caranguejeiras e as aranhas não possuem antena, mas possuem o quê? Esses dois apêndices aqui que são os palpos. Daí vem uma expressão erroneamente passada de geração em geração, que é: você está em papos de aranha. A aranha não tem papo, a aranha tem caranguejeiras tem palpos. Mas por que essa expressão? Essa expressão se vem do seguinte: quando ela está caçando e ela tem que predar animais vivos,
elas colocam sobre a presa essa estrutura que são os palpos, e elas captam o movimento. E aí elas vão desferir o golpe fatal. Mas o que é uma situação em que 99,9% você está ferrado, lascado, em maus lençóis, você está praticamente morto. 0,01% você pode se livrar. Então, quando alguém fala que o certo seria você estar em palpos de aranha, significa que você está em uma situação que não há uma reversibilidade para que você saia dessa situação. Mas é palpos e não papos.